Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, terça-feira, dia 16 de novembro, está em Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Meus irmãos, nós estamos acompanhando esse trecho do Evangelho de Lucas que fala sobre a visita missionária de Jesus à cidade de Jericó. Nós vimos no Evangelho de ontem Jesus, logo na entrada de Jericó, se encontrando com aquele cego mendigo que gritava: Filho de Davi, tende piedade de mim. E hoje Jesus está atravessando a cidade. E durante essa travessia, ele acaba encontrando Zaqueu. Zaqueu era um homem muito rico, era um publicano, cobrador de impostos, e ele, ouvindo falar de Jesus, ele passou a ter o desejo de vê-lo. Isso aqui é o que acontece no processo de conversão de uma pessoa quando ela é tocada pela graça. Ou seja, o dom de Deus é derramado na vida daquela pessoa, no coração dela, e ela passa a querer saber mais de Deus, a ter uma experiência mais profunda de Deus. Isso pode acontecer por meio de uma pregação, por meio de uma música, por meio de um testemunho. No caso de Zaqueu, certamente, ele havia escutado o que Jesus fez com o cego que era mendigo, ou os milagres que ele estava fazendo, ou enfim, certamente ele escutou e ele passou a querer ver Jesus. Diz o Evangelho, Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Isso aqui também faz parte do processo de conversão. Querer ver Jesus, querer descobrir mais sobre Deus. Só que isso é muito interessante no processo de conversão. Muito mais do que o indivíduo quer ver a Deus, Deus quer encontrar aquele que estava perdido. Certamente o desejo que havia no coração de Jesus de encontrar Zaqueu era muito maior do que o desejo, talvez movido por curiosidade, que havia dentro de Zaqueu de ver Jesus. Deus sempre quer nos encontrar. Deus tem um coração diferente do nosso coração, que muitas vezes é mesquinho. Enquanto que nós, às vezes, olhamos para certas pessoas e dizemos, é um caso perdido, às vezes demonizamos certas pessoas, Jesus não é assim. Ele quer, até o último instante, resgatar, trazer para si aquela alma que foi criada para Ele. Ele não quer que nenhum se perca. A gente deveria fazer esse exame de consciência. Será que nós temos essa inclinação de demonizar pessoas, de achar que certas pessoas não têm jeito,
e que por isso elas podem ser difamadas, caluniadas, seja o que for. Se nós temos o coração desse jeito, não estamos ainda tendo os mesmos sentimentos de Cristo. Os sentimentos de Cristo diante do pecador é de querer resgatá-lo enquanto há tempo. É assim que deve ser o nosso coração também. Diante, inclusive, daqueles pecadores públicos, daqueles que talvez até já fizeram muito mal a outras pessoas, se nós queremos ter os mesmos sentimentos de Cristo, olhemos para o Evangelho de hoje e percebamos como Jesus olhou para Zaqueu. Ele queria resgatar Zaqueu. Ele queria ver Zaqueu e se encontrar com ele. E isso chocou as pessoas daquela época que começaram a murmurar, diz o Evangelho. Jesus foi hospedar-se na casa de um pecador. Jesus não olha para o pecador como aquelas pessoas viam. Ele fica certamente feliz ao ver Zaqueu, que era muito baixinho. Então, por conta da multidão, ele pensou, olha, eu não vou conseguir ver Jesus aqui no meio desse pessoal todo. Então, ele toma uma iniciativa. Ele sobe em cima de uma árvore para ver Jesus melhor. E ali, muito mais do que encontrar Jesus, ele é encontrado. Diz o Evangelho, quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa. Vocês imaginem a alegria que vem no coração de uma pessoa ao saber que ela foi vista por Deus. Ao saber que o olhar dela cruzou o olhar de Cristo. É uma alegria muito grande que vem no coração de uma pessoa nesse processo de conversão. Deus me viu. Cristo me fitou o olhar. Isso é uma alegria muito grande. E mais ainda, saber que Jesus olha para mim e diz, hoje eu devo ficar na tua casa. Sim, a casa que é o símbolo da intimidade, da morada. Uma morada que muitas vezes foi profanada, que muitas vezes foi testemunha do nosso pecado, das nossas más inclinações, dos nossos maus desejos, das nossas más atitudes. Jesus, embora nós sejamos pecadores, quer visitar a nossa casa. Um Deus profundamente misericordioso. O nosso coração mesquinho é que muitas vezes diz, eu quero saber da intimidade dessa pessoa, eu quero saber o que ela tem para falar, eu quero saber a versão dela, eu quero saber de coisas da vida dela. O nosso coração mesquinho e indiferente é que age assim. Mas se nós queremos ter os mesmos sentimentos de Cristo, aprendamos a ser como Ele. Sim, Ele quer ir à casa de um pecador. Ele quer ir. Não é que Ele aceita aquilo como um fardo pesado. Não, Ele quer ir. Porque o grande sentimento, o grande impulso que existe no coração de Jesus é de salvar, é de resgatar. Ele fez isso já na entrada de Jericó com aquele pobre mendigo, cego. E agora ele quer também fazer isso com aquele homem rico, pecador, certamente marcado pela ambição, pelo egoísmo, pelo pecado. Ele quer visitar a casa daquele homem porque ele precisa curar e salvar aquele homem desde a sua intimidade. Aquele homem que pequeno precisava de uma árvore para ver Jesus. Jesus fez aquele homem perceber que havia uma pequenez dele que era muito mais séria do que a sua pequenez física, que era a pequenez marcada pela incapacidade de amar. Então, olhem a cura que acontece naquele homem depois de receber a visita de Cristo. Ele decide dar a metade dos seus bens aos pobres, e se ele defraudou alguém, ou seja, se ele roubou alguém, se ele fez alguma coisa que tirou o dinheiro de outros, ele se comprometeu a devolver 4 vezes mais. Isso é uma conversão verdadeira. Não é uma conversão que fica somente no sentimentalismo, mas que se desdobra em atitudes concretas de amor. Aquele homem que era pequeno por conta do seu egoísmo, por ter uma vida centrada em si mesma, é um homem que agora passa a ter um coração grande, disposto a amar. É um homem que foi libertado pela presença de Cristo. Ele agora se dispõe a dar os seus bens aos pobres, a metade dos bens aos pobres, e a devolver àqueles que foram defraudados por ele 4 vezes mais. É interessante esse 4 vezes mais,
porque é um símbolo de totalidade terrena, mundana, e 4 vezes mais era mais do que a lei de Moisés previa. A gente pode ver lá no livro do Êxodo, quando Moisés fala sobre quanto deve ser devolvido para quem foi defraudado por nós, é menos do que isso. Né? Tem várias leis, quando for um boi, quando for uma vaca, que foi tomada do outro, para vários bens. Mas quando você pega tudo que foi defraudado e coloca 4 vezes mais, é muito mais do que era previsto pela lei de Moisés. Isso significa que alguém que teve um verdadeiro encontro com Jesus, alguém que está passando por um processo de conversão, é alguém que passa a ter um coração que ama mais e por isso é marcado pela generosidade. Não fica medindo aquilo que faz para Deus. Agora eu vou dar para Deus isso aqui. Deus não pode me pedir mais. Já está ótimo. Não. Um coração verdadeiramente liberto por Cristo. Pronto para amar mais. Um coração grande. No bom sentido da expressão, é um coração que é marcado pela generosidade. Será que o nosso coração é assim? Será que a gente tem realmente o coração livre para dizer, olha, não importa qual é a circunstância em que eu esteja, eu vou amar, eu vou servir, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou me consumir em todos os momentos da minha vida, não são só alguns. Sim, é importante que a gente tenha um projeto de vida, para a gente poder se organizar e saber qual é a hora que a gente vai rezar, qual é a hora que a gente vai para a missa, qual é a hora que a gente vai se confessar, qual é a hora que a gente vai visitar um centro social, que a gente vai ter uma experiência atualizada de encontro com Jesus abandonado nos pobres. Tudo isso é importante, mas a gente nunca deve perder a generosidade. Se a circunstância pede que a gente se consuma mais, estejamos livres para isso. Isso é um coração livre. É um coração como o de Zaqueu, que diz que, o Evangelho diz que ele recebeu Jesus com alegria. Isso é um coração que recebeu Jesus com alegria. É um coração que passa a ser generoso, que se alegra em se consumir. Por isso é um coração verdadeiramente eucarístico. Reconheçamos a nossa pequenez. Mais do que uma pequenez simplesmente física ou do exterior, uma pequenez no nosso coração. Um coração egoísta, um coração indiferente, um coração autocentrado e que precisa sair de si, que precisa estar pronto para amar mais, para ser encontrado por Cristo e aprender a ser generoso, superando toda a lei, superando toda a norma, um coração pronto para se dar, para se consumir, para ser tudo para todos. Aprendamos com o exemplo de Zaqueu o que verdadeiramente significa conversão. Nós que talvez já tenhamos até muito tempo de caminhada, mas ainda não entendemos o que realmente significa conversão. Conversão não é ficar medindo aquilo que nós fazemos para Deus ou como serviço ao próximo. Conversão verdadeira é marcada pela generosidade. Como dizia São Bernardo de Claraval, a medida do amor de Deus é amar sem medidas. E nós somos chamados a amar como Deus ama. Somos chamados a ter os sentimentos de Cristo, de um coração misericordioso como o de Cristo, de um coração eucarístico como o de Cristo. Sejamos alegres em evangelizar os pecadores, em não querer que ninguém se perca e estejamos dispostos a nós mesmos experimentarmos um caminho de conversão verdadeira, marcada por obras concretas de generosidade, de amor e de misericórdia. Um coração que quer amar cada vez mais, sem ficar marcado pela mediocridade, ou seja, sempre nivelando o amar. Isso não é amor. Amar é estar pronto para se consumir sempre que for necessário, com alegria no coração. Que Jesus dilate o nosso coração para que nós amemos como Ele, para que nós amemos dessa forma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.